China decreta o encerramento da era dourada do minério de ferro e a Vale pode enfrentar um novo cenário de incertezas, meus queridos amigos. Eu recebi essa matéria aqui, fim do maior boom do século, China decreta o encerramento da era dourada do minério de ferro. Recebi de alguns clientes e até seguidores recentemente, junto com o questionamento, né? E aí, Badu, será que é hora de desistir da Vale, só cai, ou ainda vale a pena seguir comprando ações da Valezinha? Já imaginou que enquanto você está aí achando que você está investindo na queridinha do Brasil, do minério de ferro, essa mesma queridinha às vezes pode estar com um alicerce trincado? Será que o futuro da Vale é tão sólido quanto você acha, né? Os sinais estão aí, a carta está lançada e no final desse vídeo você vai ter clareza total para decidir. Vale é mesmo esse porto seguro todo ou é uma armadilha de valor com recheio de dividendos? Será que a era dourada do minério se acabou? Isso porque, graças ali ao boom que a gente teve, né, esse minério de ferro sem graça, ele se beneficiou muito com o boom econômico chinês. Não teve petróleo, não teve soja, cobre, nada. Minério surfou a valorização altíssima, né? E graças ao aumento dos preços ali de quase 10 vezes desde o final dos anos 90 até 2024, né? As empresas de minério, as mineradoras, surfaram um boom muito forte. Foi a era de ouro do minério de ferro mesmo. Mas será que a própria China ali que sustentou essa alta, ela pode estar puxando o freio de mão agora e não vai soltar mais? Tá? Existem alguns cenários possíveis para a Vale e em quase todos a coisa não é maravilhosa para ela no curto prazo. Nós vamos falar sobre isso nesse vídeo, mas antes eu queria te falar que eu sei que 2024 foi um ano bem complicado para você ganhar dinheiro na Bolsa de Valores aqui no Brasil, tenho certeza disso. 2023 foi bom, 2024 não. E declarar imposto de renda já é chato por si só, mas quando você está ganhando ainda vai, né? Dá aquela aliviada, você vai vendo ali que você ganhou dinheiro no ano. Para 2025, se você quiser facilitar muito a sua vida na hora de declarar imposto de renda, de montar sua declaração, eu queria te falar do Grana. Eles oferecem ali a declaração pré-preenchida para quem investe na Bolsa de Valores, então você só importa o arquivo ali para o sistema da Receita, é gerado rapidinho em 5 minutos e pronto. Os dados referentes aos seus investimentos em Bolsa automaticamente são preenchidos, é bem simples. Além disso, para quem movimenta mais grana ali na carteira, o aplicativo também faz a apuração e o pagamento do IR mensal de forma automática, com cálculo certinho, pagamento direto pelo aplicativo, seja via Pix, cartão, boleto, enfim. E se você tem alguma coisa pendente desde 2020, eles também calculam o IR retroativo, incluindo juros, multa, para te ajudar a regularizar a sua situação, se você esqueceu aí e tal. Hoje em dia o governo está fiscalizando cada vez mais tudo que é detalhe, então é bom não dar mole. Para te dar essa força eu vou deixar o link aqui na descrição e o cupom VALOR90 vai te dar R$90 de desconto no plano Mais Grana anual, que já está praticamente de graça. Então começa aí o ano com tudo em dia, sem dor de cabeça para declarar imposto de renda. E sim, meus amigos, o preço do minério de ferro despencou 55% desde a máxima ali, onde bateu $220 por tonelada em 2021. Isso dá mais ou menos o que a Vale caiu nesse período. Você tem uma queda de mais ou menos 55% para você ver a correlação forte que a gente tem entre o preço do minério e o preço das ações das mineradoras. Embora seja difícil a gente cravar, ao que parece, o pico da demanda de aço chinesa passou, é reflexo de uma mudança no modelo econômico do país que está priorizando serviços ao invés de investimentos pesados em construção civil e infraestrutura. Então, historicamente, a China realmente sustentou o mercado de minério e aço, impulsionando ali a construção civil do país, financiado por dívidas. Então, era assim. Tá? Os Estados Unidos, nas últimas décadas, os Estados Unidos inventa, a China produz, fabrica e dá investimentos em construção
e a dívida se sustentava. Mas agora o plano parece que é outro, então a China pode ter atingido esse pico da demanda por aço, mas isso não significa o fim do minério. Vamos por partes aqui no vídeo. O consumo de aço no país, ele deve se manter elevado, né? O aço plano ali também, que é usado para produzir bens de consumo, carro, moto, máquina de lavar, eletrodomésticos em geral. Então, o maior problema é realmente a oferta, porque a desaceleração coincide com a entrada em operação de novas minas e de novas minas de minério em baixo custo ali, e esse aumento de oferta ele pode ser considerado significativo, muita gente dizendo que é um dos piores descasamentos ali de oferta e demanda do minério de ferro das últimas décadas, e isso pode durar até 2027, até 2028. Então, com isso, os preços do minério de ferro, isso pode continuar caindo no médio prazo, pressionando muito mineradoras, principalmente as mineradoras que têm um custo maior de produção. Então isso pode acabar gerando um impacto parecido com o que a gente teve em 2015 e 2016, quando o preço caiu ali para $50 a tonelada. É claro que hoje a inflação mudou muito essa questão dos custos, então eu acho difícil a mineradora ligar suas máquinas e pedir para os seus colaboradores levantarem cedo para trabalhar para produzir minério por $50 a tonelada, mas sim, pode cair, e o tamanho da queda vai depender de muitos fatores, tá? Mas tem gente dizendo ali que o mercado já está precificando o minério podendo cair até $80 nos próximos anos. Isso pode acontecer. Nesse cenário, as despesas com frete acabariam reduzindo muito a competitividade da Vale. Alguns analistas já enxergam ali a Vale com certo equilíbrio na dinâmica de preços do minério de ferro em 2025, mas isso se o preço médio rodar ali na casa dos $90 a tonelada ou acima. Fora que tem muita gente também que olha para as projeções da Vale hoje na produção de outros materiais como níquel, cobre, e isso mostra que a empresa está buscando outras formas de se manter lucrativa, mesmo com o minério rondando ali a casa dos $90 a $100. Tá? Um dólar mais alto beneficia também a Vale, que ela tem os custos em real, então a empresa tem essas despesas em reais, isso faz com que ela tenha esse benefício quando o real se desvaloriza, esses custos ficam menores na conversão quando você tem um balanço dolarizado, mas a Vale ela tem conseguido também retomar sua capacidade de produção, aumentar a produção. Isso é importante para ela diluir custos fixos, desde que o preço não caia, porque o problema é que não é só a Vale que faz isso, né? O mercado de minério de ferro está se tornando cada vez mais competitivo, com novos players entrando na bagaça. Então você tem as minas de Simandou na Guiné, de Onslow na Austrália, que são minas que prometem adicionar uma capacidade considerável no mercado global ali de 150 a 200 milhões de toneladas até 2028. Seria equivalente ali a 10% do comércio global marítimo de minério. Tá? E a queda no preço de uma commodity, para quem não sabe, ela acontece assim. Quando a oferta aumenta muito, empresas, até mesmo do Brasil, da África do Sul, Irã, que possuem custos de produção maiores, ali na casa dos $50 a $100, são as primeiras a sair fora do mercado caso os preços continuem caindo, porque elas não lucram. Isso aí acaba reequilibrando a oferta. Só que para isso acontecer, nesse caso, o excesso de oferta ele precisaria ser extremamente significativo. Então a gente teria ali uma pressão intensa sobre o mercado e o setor podendo enfrentar anos difíceis daqui para frente. E com os custos de produção extremamente baixos, como eu falei, essas novas operações na África, na Austrália, por exemplo, ainda seriam lucrativas, mesmo que os preços caíssem ainda mais. Então, você olha para essa recente tentativa de aquisição da Anglo American feita pela BHP, por exemplo, isso não necessariamente é um mau sinal, mas você olha o contexto, isso deixa a pista de como o setor pode estar sendo visto pelos seus maiores players, tá? Porque a proposta do ano passado obrigaria a Anglo American a vender algumas de suas participações com sede na África do Sul. Então, ao tentar comprar
a Anglo, a BHP mostrou que está focada em crescer através de aquisições estratégicas, ao invés de investir em minas menos eficientes, como as que a Anglo tem lá na África do Sul, que é menos eficiente, mas quando o minério está alto é tudo tranquilo, né? Então pode ser que a BHP esteja vendo, né, que o cenário do minério está muito mais competitivo e que não vale a pena ficar apostando em ativos nesse momento com altos custos operacionais para você ter um retorno lá na frente, já que os preços podem seguir em baixa. Ou seja, não que seja mau sinal essa tentativa, mas isso refletiu já vem refletindo há algum tempo a percepção de que o minério está entrando numa fase de queda de margens e muitas vezes isso faz com que as empresas precisem apostar em operações mais eficientes, menos custosas. Então, se até as gigantes estão sendo cuidadosas com os investimentos, é porque esse boom realmente pode estar ficando um pouco para trás, tá? E a gente vai ter tempos mais competitivos no minério de ferro, digamos assim, para não dizer tempos mais difíceis. E sim, o aumento da participação da Índia nesse mercado pode fazer preço? Fazer preço eu nem diria, talvez pode impedir que caia ainda mais nos próximos anos, é possível sim, que é uma coisa que muita gente fala, mas olha só quando você entra aqui nos dados da produção de aço e minério, na World Steel Association, olha o que você vê aqui. A produção de aço, realmente, você vê que ela meio que estagnou de 2020 para cá. Vinha crescendo, parou de crescer. Né? Desde a década de 50 até esse momento, ela teve momentos de estagnação aqui, como a gente teve também aqui em 2013 até 2016 e voltou a crescer, e agora a gente está num momento como esse. Mas quem que domina essa produção? Você vê aqui a China com mais de 1 bilhão de toneladas, a Índia com 140 milhões de toneladas por ano, menos de 5 vezes menos, mais de 5 vezes menos que a China, e é a segunda colocada. O Brasil está aqui, coitadinho, ó, bem pequenininho, mas aqui a gente está falando de aço. Quando a gente vem aqui para a produção de minério de ferro, o que a gente vê é um Brasil muito grande, mas antes da gente ver a produção de minério de ferro, a gente vê aqui que a Índia realmente ela vem crescendo na sua produção de aço. Em 2013, ela representava 4,9%, hoje representando 7,4%. No ano passado aumentou, chegou a bater 7,7%, aqui a gente está vendo dados de 2023. E quando a gente olha aqui para o minério de ferro, quem que domina a parada? O Brasil produziu 420 milhões de toneladas em 2022. Você vê aqui a Austrália com mais de 900 milhões de toneladas, também disparado, quase tudo exportação, porque não fica nada lá, então ela consome bem pouquinho. O Brasil também exporta bastante, não sobra praticamente nada para consumo aqui, mas um pouquinho mais ainda do que na Austrália. E a China, quando a gente olha aqui com relação ao consumo de minério, ela importa bastante, né? Bilhão de tonelada, na casa aqui de 1,1 bilhão, e produz muito pouco com relação a isso. Já a Índia não. A Índia, ela produz muito mais do que ela vem consumindo. Então a Índia, ela pode ter capacidade de suprir a sua necessidade de minério muito mais do que a China teve nas últimas décadas, nos últimos anos e décadas. Então, mesmo que a Índia cresça bastante, para o minério de ferro, não é como se a gente tivesse uma mini China agora começando a crescer o que a China cresceu nos últimos anos. Não é exatamente a mesma coisa. Então, não é simples fazer esse tipo de afirmação. A Índia não tem as mesmas características, inclusive, que a China possuía anos atrás, décadas atrás. Então, a Vale, junto com mineradoras australianas aqui como BHP e Rio Tinto, eles controlam 70% da oferta global de minério. Então essa queda tem os limites ali, esses 30% restantes dessa oferta global, isso está distribuído entre mineradoras menores que não suportariam operar por muito tempo com o minério ali na casa dos 90, 80 dólares. Então abaixo disso, só as gigantes aqui aguentariam o tranco. Então o Brasil ele fica atrás da Austrália, como a gente viu aqui, que lidera
as exportações com mais de 900 milhões de toneladas, praticamente tudo que produz. E as concorrentes australianas levam vantagem no frete, porque estão mais próximas do mercado asiático, que é o grande consumidor. Então, o que eu penso é, comprar no topo uma ação como essa é sempre mais fácil, né? Você tem notícias boas aqui. Comprar a ação da Vale aqui, ó, em 2021 era muito mais fácil. Em 2020, quando estava subindo, era muito mais fácil do que agora. Só que oportunidades acontecem nos momentos de baixa. Isso eu sei. Se você vai comprar e vai ganhar muito dinheiro em Vale até 2027, 2028, 2030, quando que isso vai acontecer eu não sei. Mas as oportunidades acontecem nos momentos de baixa. Não é para qualquer um, exige paciência, exige visão de longo prazo, um perfil compatível, mas sim, podemos estar diante de uma ótima oportunidade. Se você olhar para trás ali para 2011, até 2016, como a gente teve aqui um período de queda nas ações da Vale muito grande, colocando aqui, expandindo o gráfico, você vai ver que de 2008, vamos colocando aqui de 2010, 2011 até 2016, nós tivemos um período de queda muito forte. As ações da Vale de 2011 até 2016 chegaram a cair mais de 83%. Então, foi preciso ter coragem, paciência para esperar até 2016 e continuar fazendo aportes com calma. Não é para qualquer um isso daqui, tá? Mas quando a recuperação veio, com força total aqui a partir de 2016, a gente teve um resultado aqui que foi de muito mais de 1000% de rentabilidade se você considerar os dividendos. Hoje a situação é parecida, não só em Vale, mas em outras empresas aqui do setor, como você tem aqui Rio Tinto, BHP, extremamente rentáveis, lucrativa. Você tem empresa aqui, a BHP, com um perfil um pouco maior para crescimento aqui, por isso que múltiplos mais esticados é que os da Rio Tinto, mas você vê, ó, rentabilidade dessas empresas é algo realmente muito bom, boas margens, são empresas assim que eu diria até de mais qualidade que a Vale, por mais que a Vale seja nossa, são empresas excelentes, a gente precisa admitir. Então, quem tem estômago para aguentar um período de baixa e visão para enxergar esse resultado no longo prazo, vai colher frutos, pode colher frutos impressionantes lá na frente, eu não sei quando. Se você está pensando em qualquer coisa que seja menos de 3, 5 anos, fique de fora. Vale não é ação para quem tem esse tipo de pensamento. Vale lembrar que os ciclos das commodities sobem e descem em tendência, meus amigos. Então, é por isso que eu sempre digo, a probabilidade de uma tendência como essa aqui continuar na mesma direção é maior do que de uma reversão imediata. Então, se você me perguntar, Badu, nos próximos meses a Vale, o preço do minério vão continuar de lado ou até caindo, ou isso aí vai acabar e já vão começar a subir e se recuperar? A probabilidade maior é de que continuem de lado mesmo e até caindo, né? E é sempre assim até o momento em que a direção inverte. É até gozado falar desse jeito, mas se fosse fácil adivinhar e se eu conseguisse prever, eu nem estaria aqui, estaria multibilionário, tá? O que eu sei é que agora a gente está muito mais perto de um fundo de um próximo ciclo ali do que a gente estava quando o minério estava $220. Prever preço é impossível, né? Não temos influência nenhuma sobre ele. O que a gente pode controlar é a nossa estratégia, a nossa diversificação da nossa carteira. Por isso, se você quiser ter Vale, você pode esperar. Se você tem perfil, eu acho que faz sentido no preço atual. Eu não considero um investimento irracional, muito pelo contrário. Tenho Vale, comprei ali na casa dos R$70 e continuo com as minhas ações. E sempre que a alocação pedir, eu vou comprar. Tá? Eu acho que pode ser uma boa para dividendos também, desde que você respeite a sua alocação e não se exponha demais em uma única empresa. 10% do seu patrimônio, até mais, tudo em Vale ali, para mim não faz sentido, tá? Mas com estratégia e jeito, ela cabe na carteira sim. E se você tem mais de R$100 mil investidos e quer ajuda profissional, uma consultoria de investimentos para te ajudar a montar uma carteira eficiente, diversificada,
né, com foco no médio e longo prazo, que não dependa de cenários macroeconômicos, que não dependa de nada. Clica aqui no primeiro link da descrição para você conhecer a Lumen, a minha consultoria de investimentos. Vejo você na próxima. Tamo junto. Valeu!